Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de um fator muito importante que é o grandíssimo Neymar Júnior, um jogador muito importante para a seleção brasileira, e é isso mesmo que vamos discutir hoje. A pergunta do dia é: Neymar ainda tem espaço na seleção brasileira? É hoje que a gente vai discutir e debater tudo sobre isso do Neymar na seleção brasileira. Primeiro a gente vai fazer uma linha do tempo, ver como que o Neymar foi importante para a seleção, o que faltou ele ganhar. Muitas pessoas já vêm na cabeça a Copa do Mundo, com certeza, mas ao mesmo tempo que muitas pessoas aí falam que o Neymar não deu certo na seleção brasileira, ele também conseguiu muitas coisas pela seleção e sendo, sendo o protagonista sempre, mesmo não tendo ninguém para ajudar ele junto, tipo como era Ronaldo Fenômeno, que tinha Ronaldinho, tipo Pelé, que tinha Mané Garrincha. Então tem vários fatores que a gente vai falar hoje, mas antes disso, se vocês gostam de futebol e querem ficar por dentro de tudo do mundo da bola, já deixa o like, se inscreve no canal que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar muito aqui do canal, que a gente está rumo aos 1000 inscritos. Então não seja bobo, se inscreve aí para vocês ficarem por dentro de tudo do mundo da bola e também das notícias de Neymar Júnior, que eu sei que todos vocês estão interessados sobre a seleção brasileira. Aqui a gente fala sobre o futebol europeu, o futebol brasileiro, jogadores específicos em si, como o Neymar, que a gente vai falar hoje, entre muitas outras coisas do mundo da bola. Já compartilha todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar também, vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola, como você que está assistindo aí, tá? Ativa o sininho para receber vídeos muito bons como esse. Então bora começar! O Neymar, ele surge no Santos em 2009, surge para o mundo uma lenda do futebol brasileiro, Neymar Júnior. Conseguiu várias conquistas com o Santos, entre elas a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, como as conquistas mais importantes, e também formando ali o grupo dos meninos da Vila, na Vila Belmiro, junto com Robinho, Ganso, entre muitos outros jogadores talentosos como ele. Mas ele era uma coisa diferente, ele era simplesmente Neymar Júnior. Aquele menino imaturo que começava a mostrar seu talento para o mundo ao longo da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, foi se tornando algo ainda maior. Veio propostas do Real Madrid, ele recusou. Veio uma proposta do Chelsea, ele recusou. Veio uma proposta do Bayern, ele recusou. E tem que ter muita moral para recusar propostas como essa, mas uma ele fez diferente e disse sim. Para que time? FC Barcelona. Naquele time do Barcelona, naquela época de 2012, 2013, tinha muitos craques como Messi, Iniesta, Sérgio Busquets, o Luis Suárez, que ia chegar depois do próprio Neymar mesmo, mas tinha tudo para formar um timaço. E é isso que aconteceu. Neymar Júnior, na temporada de 2014-2015, ganhou a UEFA Champions League contra o MSN e também o campeonato espanhol, mais conhecido como La Liga, sendo um dos melhores jogadores e protagonista, empatando com o número de gols na Champions, nessa Champions, com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ele formou um dos trios mais icônicos, se não o trio mais icônico da história do futebol, o trio MSN. E muita gente fala que nesse trio o Neymar foi coadjuvante. O Neymar não era coadjuvante nem aqui nem na China. O Neymar, pra gente lembrar, muita gente fala, o Neymar ele chega já tendo a dupla MS. E aí, quem tá falando isso não entende nada de futebol e nem da linha do tempo do fator que a gente tá falando aqui, que é o Neymar, o Barcelona, e mais pra frente a gente vai tocar no assunto maior que a seleção brasileira. Lembrando, só estamos fazendo uma linha do tempo do que o Neymar se tornou até hoje. Gente, o Neymar, ele naquela época era mágico, continua sendo até hoje, mas em fator também físico. Ele era mágico, ele conseguia driblar de um jeito que
ninguém assim acreditava, lembrava muito na época o Ronaldinho, no começo da carreira dele, lá quando ele tinha uns 14, 13 anos, muita gente falava que tinha muita expectativa dele ser o novo Robinho. E quem falar isso hoje deve estar pensando, quem que é Robinho? Sabe, quem que é Robinho perto de Neymar? Hoje o Robinho está PREZO, enquanto o Neymar continua dando show com suas habilidades mágicas. Então quem que foi Robinho do lado de Neymar? Não é desmerecendo o Robinho nem nada, mas o Neymar se tornou algo muito maior do que as pessoas já chamavam ele de novo Robinho. Aí depois disso foi a contratação mais cara da história do futebol até hoje, por 222 milhões de euros, comprado pelo Paris Saint-Germain em 2017-2018, jogando muita bola pelo Barcelona, e veio para esse time do Paris Saint-Germain para conquistar o impossível para o time francês, que era o título da UEFA Champions League. Que hoje em dia o Paris Saint-Germain já tem uma, mas não foi com o Neymar. O Neymar conseguiu chegar na final com Kylian Mbappé, também formou um trio com Kylian Mbappé e Edson Cavani lá para 2018, 2019, mas quando ele chegou mesmo na final da Champions em 2020, só tinha ele e o Mbappé ali juntos, também tinha Thiago Silva, Marquinhos, entre muitos outros jogadores importantes, mas ele era o protagonista e de longe o responsável pela conquista do Paris Saint-Germain, que acabou não acontecendo, pelo menos da Champions League, porque ele ganhou umas 30. E aí depois veio o Messi novamente para formar outro trio junto ao Neymar, só que aí o trio MNM, M de Mbappé, N de Neymar e M de Messi. Sim. E aí a gente foi para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil jogando muito com o Neymar. Lembrando, o Neymar foi eliminado pela Croácia, mas fez um golaço. E agora vamos entrar no fator seleção brasileira, agora pegando o principal ponto deste vídeo. Quando o Neymar já fazia um ano que ele tinha surgido no Santos e já estava formando ali o grupo dos meninos da Vila Belmiro, ele tinha muita chance de ser chamado para a Copa do Mundo pelo Dunga, mas não foi chamado. Isso é questionado até hoje, porque o Brasil na Copa de 2010 chegou até as semifinais, tá? A Copa que foi na África do Sul, lembrando que teve a nossa queridíssima Jabulani, que infelizmente o Neymar não pôde mostrar suas habilidades para o mundo com essa maravilhosa, incrível e misteriosa bola. E na minha opinião, eu acho, se o Neymar tivesse ido para essa Copa, o Hexa já teria vindo há 15 anos atrás. Mas aí chegou a Copa de 2014, mas antes da Copa de 2014 a gente teve a Copa das Confederações, que eu acho que é um campeonato que não existe mais hoje, só que o Brasil chegou para a final contra a Espanha, não como favorito, porque a Espanha era a atual campeã, e o Brasil foi lá e meteu um 3-0 com o Cone Fred fazendo gol e o Neymar também fazendo um belo gol, um golaço na verdade, em cima de Iker Casillas. Em 2014 o Neymar foi para a Copa como protagonista imenso da seleção brasileira, já chega para sua primeira Copa do Mundo como camisa 10, como peça muito importante para a seleção brasileira, e sem ele todo mundo dizia que a seleção não era nada. E isso se provou depois que Neymar estava fazendo uma ótima Copa, já fez gol na estreia do Brasil e ainda um golaço, mas contra a Colômbia o Neymar ele sofreu uma lesão gravíssima, que foi quando o jogador da Colômbia subiu em cima dele de propósito para lesionar nosso queridíssimo Neymar Júnior. E aí todo mundo se assustou no dia. Depois que acabou o jogo, o Brasil ganhou, mas viu o Neymar de bengalas. Nesse dia, o Neymar saiu de campo chorando muito junto aos torcedores brasileiros também. E na semifinal se comprovou o que todos os torcedores brasileiros falam até hoje,
que é, sem o Neymar, a seleção brasileira atualmente não é nada. E foi isso que aconteceu, o vexame, o maior vexame do Brasil em Copas do Mundo, com certeza, o 7-1 para a Alemanha. É bem chato lembrar essa época, mas é a vida, né? O Neymar, ele não tava lá e teve que acontecer isso daí. Um time tem que ganhar e outro tem que perder. Mas também não precisa ser tanta humilhação assim, né? 7-1 poderia ter feito no máximo, sabe? Uns 4-1. Seria humilhação? Seria, mas sabe? Teria poupado 3 golzinhos, sabe? O Oscar teria feito o golzinho ali, primeiro golzinho dele na Copa do Mundo e o último. Mas isso não é o importante. O mais importante é que Neymar Júnior voltou para outra Copa do Mundo de 2018, com a seleção brasileira sendo uma das favoritas para ser a campeã, mas caiu para a Bélgica. Kevin De Bruyne, filho da mãe, Courtois também, que catou tudo nesse jogo. Fernandinho. Difícil, né? Sabe, é bem difícil. A seleção brasileira primeiro caiu para a Alemanha, depois caiu para a Bélgica, AB. E em 2022 a gente chegou para a Copa do Mundo no Catar, com todo mundo pensando, agora o Hexa vem. O Hexa vai vir no Catar. O Hexa vai vir no Catar. A gente começou bem. Sabe, a gente começou bem contra a Sérvia. Nosso grandíssimo Pombo Richarlison fez um golaço de voleio. Deixa eu imitar ele aqui. Minha Nossa Senhora! Sabe, ele fez um golaço de voleio. Nosso Pombo Richarlison, nesse dia ele voou junto aos torcedores brasileiros que estavam iludidos. E eu também, que estava assistindo minha primeira Copa, sempre antes. Eu não ligava muito pra Copa do Mundo. Que aí eu já tava entendendo mais quando eu tinha 9 anos, ali na Copa. E aí que eu me iludi, pensei, a seleção brasileira é maravilhosa? Por que eu não assisti isso antes? Eu achei que todo mundo aí falava que a seleção é horrível, comparado a antes, mas essa seleção é muito boa, faz até esses golaços. Infelizmente, eu soube da verdade pouco tempo depois, né? Depois contra a Suíça, jogo sofrido. Mas Casemiro fez um baita de um golaço que o Sommer só ficou olhando com os olhos, tá? E aí depois o Vini jogando muito contra a Suíça. Depois a gente enfrentou Camarões e perdeu. E depois a gente teve enfrentando nas oitavas de final a Coreia do Sul, ganhamos por 4-1. E aí que os brasileiros também ficou iludido. Vinícius Júnior fez gol aos 4 minutos, depois teve gol do Neymar de pênalti, que deixou o goleirinho lá. Pelo amor de Deus, o goleiro ficou... Sabe? O coração, ó, tava abalado. O coração, ó, tava tremendo naquele momento. Aí depois fizemos o gol com o Richarlison, uma bela triangulação entre o Marquinhos e o Thiago Silva. Que pena que o Richarlison não é mais tudo isso hoje, né? Difícil, bem difícil. Ele foi nessa Copa do Mundo melhor camisa 9 desde 2002 do Ronaldo Fenômeno, porque antes a gente tinha tido caras como Gabriel Jesus, que foi o único camisa 9 da história da seleção, foi pra Copa e não fez nenhum gol. O Fred também. A gente também teve muitos bagres, mas é isso, o Richarlison foi muito bem nessa Copa. Depois tomamos um gol para a Coreia, só que aí o vexame acontece, a gente perde para a Croácia nos pênaltis. Por que que o Neymar não bateu, Tite? Vamos entender. Mas vocês têm que lembrar, não podemos nos esquecer, que quem fez o Brasil chegar onde chegou foi simplesmente Neymar Júnior. Lembrando que contra a Sérvia ele já se lesionou, tá? Ele poderia ficar fora da Copa facilmente, mas ele conseguiu se recuperar e contra a Coreia do Sul ele já voltou como titular absoluto. Mas que golaço foi o do Neymar contra a Croácia, tá? Nossa, que golaço. Tabelinha com o Rodrigo e o Paquetá ali, sabe? Todos os brasileiros não acreditando mais. Ele vai lá, acha uma jogada, consegue fazer um baita de um golaço no goleiro Livakovic, que não deixava passar nada naquele dia. Isso é um dos motivos para termos Neymar Júnior na seleção. Mesmo totalmente
totalmente 0%, totalmente quebrado fisicamente, mas ele sempre terá sua maravilhosa mágica. Eu tenho certeza que a seleção brasileira vai precisar dela em 2026. Voltando um pouco atrás, eu vou falar agora do título mais importante do Neymar com a seleção brasileira, que foi as Olimpíadas, em que o Brasil chegava como já derrotado, desacreditado, porque o Brasil tinha perdido lá em 2014 no 7-1, e aí 2 anos depois, em 2016, nas Olimpíadas, em Paris, que ir para as Olimpíadas como os desfavoritos. Em termos favoritos, a gente tava lá embaixo. A gente tava em último ali. A gente tava em último. E aí a gente se vingou contra a Alemanha, contra a Itália, trazendo o primeiro título da história da seleção brasileira. Com quem? Com o Neymar Júnior. Conquista as Olimpíadas para a seleção brasileira. Um título que primeiramente não era acreditado por ninguém depois do vexame do 7-1. Então, gente, tá na hora de papo sério, tá na hora do debate. O Neymar, hoje, teria espaço na seleção brasileira? Eu já vou adiantando minha resposta. Sim, e por vários motivos. Espera aí que eu anotei aqui. Vamos pegar aqui, ó. Neymar ganhou as Olimpíadas com o Brasil. O Brasil chegava desacreditado. O Neymar, na sua estreia em Copa do Mundo, já fez um golaço. O Neymar, ele é o Neymar. O Neymar já pegou mais de 18 mulheres... Não, peraí, escrevi errado aqui, desculpa. O Neymar, ele é muito diferente, como não é muitos outros jogadores do Brasil, Vinícius Júnior, por exemplo. Neymar não estava no 7-1 da Alemanha. Muitos dizem que se estivesse, seria o contrário, 7-1 para o Brasil, com 7 gols de Neymar. Ganhou a Copa das Confederações, sendo protagonista em seu primeiro campeonato importante pelo Brasil, contra a atual campeã Espanha, de Iniesta, Sérgio Busquets, de Jordi Alba, entre muitos outros jogadores chaves. Por falar de jogadores chaves, também tinha o Xavi. E lembrando, não tem a ver com a seleção, mas o Neymar ficou duas vezes no top 30 da Bola de Ouro, jogando no Brasil. No Campeonato Brasileiro, jogando contra Ceará, contra Juventude. Nada contra os torcedores de Ceará e Juventude que estão me assistindo, mas isso também é muito importante falar. O Neymar ele é aquele cara muito diferente, é aquele cara que precisa estar na seleção. Na minha opinião, não existe discussão pro Neymar não estar na seleção. O Neymar é aquele cara diferente, mesmo quebrado fisicamente, ele precisa estar na seleção, porque ele é aquele cara diferente, é aquele cara que sempre vai achar uma jogada no último lance do jogo, ele sempre vai ser decisivo e mostrou isso também contra a Croácia, quando ninguém mais acreditava, todo mundo achava que já ia para os pênaltis direto, ficando no 0-0, o Neymar vai lá e acha uma jogada espetacular e faz deu um golaço. E tem mais, falando taticamente, é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Hoje em dia a seleção brasileira tem muita dificuldade para quebrar a última linha de marcação, principalmente daqueles times que entram pro jogo fechadinho. E o Neymar é aquele cara que consegue facilmente quebrar a linha de marcação sem o zagueiro nem ver e ficar de bumbum no chão. Então, gente, o Neymar em 2026, no próximo ano, vai para a sua última dança. E de dança ele sabe, principalmente quando se trata de mulheres. Comenta aqui a opinião de vocês. Neymar tem que estar na seleção brasileira? E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, que eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola, tá, gente? Então é isso, eu tenho certeza que vocês gostaram muito do vídeo.
Estamos rumo aos 1000 inscritos, então você que não tá inscrito, não seja bobo, se inscrever que eu tenho certeza que você amou este grande vídeo de Neymar Júnior na seleção brasileira. E aí eu pergunto a vocês novamente, Neymar tem que estar na Copa de 2026? Ainda tem espaço até para ser titular nessa seleção brasileira? Comenta aqui para eu ficar sabendo a opinião de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Então é isso, vou ficando por aqui.